Estamos aqui na Expo Contábil 2025 e para te mostrar tudo que está rolando nesse evento que acontece e ganha vida uma vez por ano, que faz parte do nosso marketplace da Contábil Store. Roda a vinheta aí, o take. Estamos aqui com Lilian Primo Albuquerque. Gente, linda, gatíssima e fala muito, manda muito bem sobre startups. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa, porque conversar com você sempre é muito gratificante. Adoro! Bom, você trouxe aqui para a turma, para Contábil, para a Expo Contábil, temas super interessantes relacionados a investimentos, possibilidades de negócios nesse novo mundo. Então eu quero que você faça um resuminho para quem não veio e perdeu a oportunidade de estar aqui e ouvir você falando. Eu quero que você resuma um pouco o que é startup, como é que a pessoa pode começar a entender esse cenário, esse mercado. Perfeito. Primeiro, Inês, prazer, obrigada mais uma vez. Gente, estou aqui para contar para vocês um pouco sobre o ecossistema de startup. Quando a Inês trouxe aqui, ela falou justamente sobre a minha palestra. Eu falei sobre inovação, falei sobre investimento em startup, falei sobre essa jornada. Quando a gente olha startup, todo mundo fala, nossa, startup é de comer, de beber. Startup é uma empresa. É uma empresa que tem um cunho tecnológico embarcado. Então, se você tem uma empresa e você tem uma tecnologia embarcada nela, que essa tecnologia transforma o seu produto de forma escalável, ou seja, ele torna muitas pessoas, você tem uma característica de uma startup. Um exemplo. Você deve usar, por exemplo, o Waze. O Waze ele te leva para diversos lugares. Ele endereça uma dor, que é uma dor de geolocalização. Ou seja, antigamente você abria um manual ali, um guia a mais, e buscava o endereço para onde você ia. Hoje, antes de sair de casa, você coloca no Waze e já sabe para onde você vai, o tempo que você vai gastar, o trânsito que você vai encontrar e até se tem policiamento no caminho por algum motivo.
Então, essa é uma dica, por exemplo, do que é uma startup, trazendo um modelo para você de forma prática e rápida. Boa! E agora, qual que seria a mentalidade que a gente precisa ter para investir em startups? Isso é muito importante, porque investir em startup envolve muito você entender o ecossistema, entender a startup. E eu falo muito dessa transformação, Inês, do cenário de mindset. Por quê? Você tem que estar aberto a entender isso. Você tem que entender que é um cenário que envolve risco. Poxa, mas envolve risco? Mas tem que ser um risco calculável ali. Na hora que você vai investir numa startup, você tem que analisar. Estou investindo numa startup que ela tem informações necessárias e suficientes? Ela tem uma due diligence, ok? Ou seja, todas as informações financeiras dela estão corretas? Isso pensando como investidor anjo, né? Onde eu mesma vou ser a investidora direta, sem passar por um fundo. Então eu tenho que olhar quem é o time fundador. Aquele produto é um produto que ele é escalável. Ele é um produto que ele tem um PMF, é um Product Market Fit, ou seja, o mercado compra aquilo. Faz fit com o mercado, faz sentido com o mercado aquele produto. Porque não adianta nada, Inês, eu investir numa startup que o produto só funciona lá na China. E aqui no Brasil não tem mercado. E aí não vai adiantar aqui. Pode ser que daqui X anos o produto funcione, que aí vai ter chegado aqui no Brasil a demanda. Então, o PMF é muito importante. Se o produto faz fit com o mercado, Product Market Fit. E olhar um cenário de escala. Claro que tem outras coisas. Eu estou investindo através de um fundo de investimento. Através de um fundo de investimento é uma coisa mais flexível e mais segura. Por quê? Através de um fundo tem toda uma análise prévia que esse fundo faz. Por exemplo, deixa eu te contar que eu invisto em 2 cenários através de um fundo de investimento. Um é um fundo focado em mulheres e o outro é um fundo focado em inteligência artificial. O que a gente faz lá? Até para você entender. A gente analisa todo o pitch deck dessa startup, ou seja, eu recebo o deck dessa startup antes, eu recebo as informações financeiras, eu recebo os KPIs dessa startup, eu entendo quem é o time financeiro, todo o histórico dele, que um time foi lá, trabalhou, estudou, buscou todas essas informações sobre a startup, pegou dados contábeis, pegou uma série de informação e trouxe para que eu analisasse, para que eu estudasse, para que eu entendesse, antes dessa startup fazer o seu pitch. E aí sim, acontecer a aprovação dentro do board dessa startup, sim ou não. Ou seja, estou mais segura, eu estou munida de informações mais concretas para poder tomar uma decisão. O que é mais difícil de você chegar, um amigo para você chegar, eu tive uma ideia, e nessa ideia, estou precisando de X dinheiro, você não topa entrar aqui comigo e investir? Opa, peraí, quem é esse amigo? Qual é a confiança que eu tenho? Qual o tempo que eu tenho com ele para ter certeza do investimento? O modelo de negócio que ele trouxe para você faz sentido? Para em pé o business plan dele? O mercado está pronto para isso? E eu conto isso porque eu tive vários desafios nesse mercado. Então é uma coisa que assim, a vida foi me ensinando a entender coisas que eu tenho que olhar, que lá atrás eu não aprendi isso, eu não nasci sabendo. Óbvio que eu cada vez mais busco entender. Hoje eu tenho até um método, uma mentoria, onde eu explico sobre o ecossistema de startup, eu ensino sobre isso, porque eu vivi sobre isso e estou conectada com pessoas desse ecossistema e invisto também através de fundos. Então, não dá para chegar e falar, vou investir. Tem que entender, tem que pesquisar, tem que buscar informações e aí sim tomar a decisão de investimento, sim ou não. Então não existe fórmula pronta. Não, se fosse assim tava fácil, né? Claro que tem coisas que a gente tem que avaliar. Fórmula pronta, não. Inclusive, sabe por quê? Existe uma coisa chamada tese de investimento. Por exemplo, você tem uma startup e aí você quer buscar X dinheiro. Você tem que entender quem é que atende, a qual tese você atende. Porque, por exemplo, um fundo de investimento, ele pode ter uma tese, ele busca por recorrência. Ele fala, olha, sua startup, Inês, tem que faturar no mínimo 30 mil por mês, tem que ter faturado durante 12 anos, durante os últimos 12 meses, que é o LTV. No mínimo 30 mil, tem que ter um time de fundadores que vocês são full-time, ou seja, estão o tempo inteiro trabalhando. A sua solução tem que ter um produto que está de acordo com o mercado brasileiro e principalmente distribuído na região X, que depende de cada fundo. Então, todas essas características, o modelo de negócio ter X lucratividade, você não pode ter tido tanto de churn, que é quedas de clientes. Então, cada fundo ele vai colocar lá o seu critério. Tem outros fundos que vão analisar de uma outra forma. Não precisa ser tanta recorrência, só que você vai buscar um outro tipo de captação ou montante diferente. Então, o importante vou buscar investimento onde? Eu atendo a tese desse local que eu estou buscando investimento? Legal, eu atendo a tese, então faz sentido eu ir atrás de uma rodada. Porque senão você já chega e acaba já nem seguindo porque você não está atendendo a tese. Existe um processo, então, de aprendizado, tanto para quem tem a startup
tanto para a pessoa que quer investir em startup. Sim, são Coisas diferentes. Exatamente. Eu permeio pelos dois caminhos, por exemplo. Porque eu conheço o ecossistema de startup, sou startupeira, já fui startupeira, hoje venho com uma linha de consultoria, mas também sou investidora. Vim mais para a linha de investidor. Então, eu conheço o cenário de como você vai investir, mas que também eu já vivi a dor do startupeiro. Então, tem o caminho da startup buscar o investimento através de um fundo e tem o caminho do investidor também investir através dessa startup. Uma coisa importante que as pessoas não sabem, todo mundo fala, quem escolhe a startup é o investidor. Não. Por quê? A startup tem que buscar o investidor que ela quer. Claro que o investidor vai dizer se quer ou não. Mas você que tem a sua startup, você tem que entender quem você quer dentro do seu negócio. Qual é o investidor que você quer? Qual é o perfil de smart money que você quer com você? O que é o smart money, Inês? Smart money é dinheiro inteligente. É a pessoa que te ajuda, é a pessoa que te dá a mão e fala, vamos comigo que eu vou te ajudar a tracionar o seu negócio. É a pessoa que olha momentos de dificuldade que você tem no seu negócio e consegue te direcionar. E momentos também de vitórias que a gente também tem que comemorar junto com as startups. Uma coisa importante, por exemplo, uma startup ela precisa de uma conexão que ela não está conseguindo. O cliente abrir uma porta. Muitas vezes esse investidor tem um relacionamento, conhece o seu negócio, acredita em você, sabe que o seu negócio é verdadeiro e funciona, ele investe em você, ele vai te abrir aquela porta, ele vai te conectar, porque ele validou aquilo, né? Ele é um investidor, ou seja, se eu coloco o dinheiro naquele negócio, óbvio que eu vou chancelar se aquele negócio é possível com um amigo meu, com uma conexão que eu tenho. Boa. E com base na sua experiência, nesse know-how, que eu sei que é gigante, porque tem uma janela aí de aprendizado muito forte, o que você pode dar de dicas, de estratégias? O que você acha que faz mais sentido, tanto de um lado quanto do outro? É muito legal falar com você, porque você é polivalente, vai para os dois lados aí. E é legal para quem está em casa, porque às vezes pega o dinheiro, põe numa poupança, põe num investimento, e se você for para uma startup, a rentabilidade foi maior. Existe um risco, óbvio, mas existe também um ganho muito legal, fora que você contribui para a sociedade. Então, eu queria ouvir um pouco desses dois lados aí dessas dicas de estratégias, de possibilidades. Eu acho que é muito bom. E é interessante porque permear os dois caminhos, ele te facilita entender, inclusive na hora de investir. Sim. Porque, por exemplo, investir numa startup exige que você entenda que você não pode apertar demais o valuation dela. Poxa, se você é um negociador, você fala, não, eu vou negociar esse valuation, eu vou negociar esse valor para eu ter mais equity, ter mais participação nessa startup. O investidor quer mais equity, mais participação. Só que se você já foi o startupeiro, você sabe que o investidor não pode pegar muito equity de uma vez. Por quê? Ele deixa a startup presa para conseguir diluir mais equity para poder fazer novas rodadas. Ou seja, ela não vai crescer e, consequentemente, o investidor não vai crescer. Por quê? Não tem tanto para poder fazer rodar. Então, o que eu sempre olho? Ser coerente na hora da captação. Óbvio que a gente não vai olhar nada inflado. Isso é um ponto importante, Inês. Hoje, o mercado de investimento de startup está cada vez sendo mais criterioso no tipo de investimento que está sendo feito. Não são cheques que estão saindo à toa. A gente está olhando sempre se tem faturamento recorrente, se o modelo de negócio está fazendo sentido, se realmente a startup está ali para fazer o negócio acontecer. Não vai ficar queimando caixa, queimando dinheiro que ela receber. Tem uma estratégia de cap table, tudo isso tem que ser olhado. Então, quando a gente olha esses dois cenários, isso é importante. Com essa dica fica tanto para o investidor olhar se tudo isso que a startup está cumprindo e também nessa startup cumprir tudo isso. Ou seja, você está buscando investimento, seja coerente. Você tem que ter um negócio que funcione, você tem que ter recorrência no seu modelo de negócio, a sua empresa tem que estar rodando, o seu modelo tem que estar bom realmente para você buscar o investimento. Não vai buscar investimento só no desespero, não. Por quê? No desespero você perde muito equity, perde possibilidades de crescer e aí você não é estratégico. Então não tem o timing certo. Claro que não necessariamente você precisa buscar investimento, porque tem startups que não querem buscar investimento, querem só ir crescendo e crescendo com a rentabilização e as vendas e tá tudo bem. Tudo está relacionado ao seu momento e à sua estratégia de negócio, tanto como investidor quanto como startupeiro. Dicas valiosas, né? Mas eu tenho uma mega dúvida. Eu tenho uma ideia, quando eu sei que isso vira uma startup? Ótimo. Bom, primeiro que startup, ela envolve um cunho tecnológico embarcado. E ela é um produto que envolve um modelo de negócio e é escalável. A sua ideia pode virar uma startup desde que ela endereça uma dor, você tem um MVP, ou seja, um mínimo produto fiável que funcione e que rentabilize, que tenha realmente um modelo de negócio, e
E aí você começou a gerar dinheiro. Tô vendendo, tô captando. Tô ali, ó, dinheiro entrando, rentabilizando, vendendo meu produto ou serviço dessa startup, entregando. Ela pode ser uma startup. E aí eu não toquei uma pessoa, tô tocando milhares de pessoas. Um EC. A Inês desenvolveu um EC para a área contábil. Olha eu aqui, ó. Ó, adorei, ó, fica a dica. Um EC para a área contábil que resolve problemas tributários em área X específica e que também pode tocar empresas de diversos segmentos. Poxa, se tem tecnologia embarcada, tem uma série de coisas que ela desenvolveu que só ela consegue resolver a dor do computador. Outras empresas não fazem o que ela faz. E aí ela pode vender isso para muitas pessoas. E as pessoas vão acessar o aplicativo e vão conseguir resolver o seu problema. Pode ser um sistema também, desde que ele seja um cenário que muitas pessoas consigam acessar. Isso já é uma característica de uma startup, ou seja, uma empresa com cunho tecnológico embarcado. Boa. E aí quando eu penso, agora eu vou para o lado de como eu penso como investidora, eu não posso achar que o meu resultado vai vir de imediato também, porque foi uma fala muito bacana da sua palestra. Isso é muito importante. Isso é muito importante e aí que sim engolda o cenário de estômago e risco. Porque tem que ter estômago, porque eu sempre falo que o investimento, você não pode colocar o seu dinheiro da vida no investimento startup. A não ser quando você está como sócio ali, você está criando a startup, realmente vai assumir riscos. Mas como investidora, eu sempre analiso os cenários, posso colocar o dinheiro da vida. Eu olho quais são as possibilidades. E aí a gente sempre fala de mais ou menos, está começando até 10% do capital. Para você sentir o mercado, sentir o modelo. E aí depois você vai aumentando o seu risco, porque você vai ficando mais maduro nesse ecossistema, você vai entendendo mais sobre ele. E aí você vai subindo seus percentuais de investimento. Então, por quê? Porque pode demorar 10 anos para você ter um retorno. E se você esperar 10 anos, gente, tem que ter paciência. E pode ser que nesses 10 anos, em 3 anos a startup tenha uma saída, um exit, que a gente chama, seja vendida. Pode ser que ela tenha write-off, ela deu problema, ela não dê certo. E pode ser que realmente ela só vai crescendo, e lá no 10º ano ela vai ter uma saída, vai vender e aí você vai ter o retorno do seu investimento. Boa. E o que você acha e considera crucial, que você olha assim e fala, essa é uma startup de sucesso? Primeira coisa, eu olho sempre quem são as pessoas que estão lá. O tiro investidor. Gente, quando tem gente boa no negócio, a probabilidade de dar certo é muito maior. Claro, olha o PMF, seja o produto, está fazendo sentido, está vendendo no mercado, isso é importante. Olha o potencial de escala também, seja para quantas pessoas pode ser vendido, porque às vezes a pessoa cria uma solução que só funciona aqui em São Paulo. Ah não, assim, a solução que foi criada, ela funciona em São Paulo, mas ela funciona no Brasil e ela funciona no mundo. Então a gente vê realmente o potencial de escala naquela solução. Então você começa a entender as possibilidades pensando o quê? Em longevidade, em crescimento daquele negócio. Então isso é crucial. Quem são as pessoas? Qual que é o PMS? Ou seja, tem fit com o mercado e a escala. Para onde que vai o seu negócio? Quanto ele consegue crescer? Boa. Agora a pergunta. Armadilhas. Eu tô ali analisando, eu não sou da área contábil, estou acostumada com números. Que tipo de armadilhas eu preciso ficar atenta se eu quiser ser uma investidora? É importante. O processo de due diligence é muito importante. Um deles é entender quem são as pessoas. Mínimo básico que tem que fazer é custar a ficha, RG, CPF, documento tem que estar ali. Esse é o básico. Qualquer negócio que você for fazer. Aciona o seu jurídico, ou faz a sua consulta, ou essa pessoa é idônea, ok. Busca o histórico dela, começa a buscar as informações dela no LinkedIn, nas redes sociais, quem vê quem ela é. Se ela já fez negócio com alguém, ok, isso é uma coisa. Claro, vou entender o modelo de negócio financeiro. O PMF dela, o produto que ela está fazendo, está rentabilizando, porque às vezes ainda não está, né? Mas tem fit com o mercado, tem demanda do mercado, ela fez algum estudo de mercado para mostrar que as pessoas compram esse produto, ele endereça realmente uma dor e tem potencial de escala, tem que olhar também, porque às vezes a pessoa compra, mas como eu disse para você, só vai comprar aqui no seu bairro, na região, você não vai conseguir crescer com o negócio. Então, são pontos que tem que olhar. E eu falo, due diligence é fundamental. Quando você investe através de um fundo, vai ter uma equipe que vai fazer a due diligence, que vai pesquisar com isso, vai te deixar mais seguro. Mesmo você dando alguém para investir, depois vai no due diligence, aí só aí que a startup recebe dinheiro. Boa! Considerando tudo isso que você falou, bacana, que tipo de... Eu quero identificar se tem uma startup ou não, uma ideia. Que caminhos eu posso seguir? Eu gostaria desse seu olhar, essas dicas relacionadas para quem tem essas possibilidades, essas ideias e quer validar. E para quem quer ser investidor também, se você tem canais que podem... Olha, muito bacana. Eu gosto disso, eu vivo esse ecossistema, então acho que a Inês sabe disso.
E eu faço isso com muito amor. Eu acho que essa é a diferença, né? Você construir e fazer as coisas com muito amor. Por exemplo, eu tenho um método LPA. O método LPA, eu falo justamente da jornada de investimento no ecossistema e do mindset startup. Eu trago justamente a mentalidade. E não é que você tem uma empresa que é uma startup em si que você vai participar. Não, às vezes você tem uma empresa que não tem característica de uma startup, mas que você participando, por exemplo, da mentoria, você começa a entender o que você consegue transformar no seu modelo de negócio, se pode transformar para uma característica de startup. E muitas delas, inclusive eu tive várias experiências de empresas, empresários participaram comigo, que desenvolveram uma empresa separada dentro da própria empresa para resolver um problema de negócio e já desenvolveram uma startup. Ou seja, uma indústria identificou um nicho com uma necessidade, desenvolveu uma solução e hoje já está no mercado, desenvolvendo e crescendo. E também outras startups que passaram por mim, por exemplo, o mercado de educação. Teve uma que começou no mercado de educação, plataforma e tudo mais, que hoje virou um banco, é uma fintech, ou seja, ela foi permeando e vendo novas possibilidades. Por quê? Está tudo relacionado à visão de ecossistema, mentalidade, ambiência e lifelong learning. Todo momento eu estou aprendendo, todo momento eu estou buscando coisas novas. E eu gosto muito de transferir isso. E eu acredito muito que a gente também desenvolve esse crescimento através das conexões que geram transformações. Boa. E aí, como investidora, que eu quero aportar, que tipo de canais você pode sugerir? Um dos modelos, por exemplo, como investidor, é a própria Bolsa Invest ou Bem Invest. Lá é um cenário de investimento, onde tem alguns custos de investimento, você vai selecionar qual é o modelo que você acha que faz mais sentido para você. Eu quero investir em Marfec, eu quero investir em mulher, eu quero investir em inteligência artificial, eu quero investir em fintech. Tem vários tipos de fundos que te deixam de uma forma assim, mais segura para investir, porque você tem o seu dinheiro ali sendo pulverizado entre startups. Óbvio, tem risco? Tem que ter todo mundo investir em qualquer empresa, você pode ter um cenário de risco. Mas você acaba tendo mais informações e mais validação, te deixando mais preparado antes do que se você for direto sozinho. Ótimo, é incrível. E assim, de tudo isso, o que você enxerga e o que você tem para acrescentar? Porque agora a gente tem a questão da inteligência artificial que está aí, tem impactos na startup também? Sim. Você enxerga isso? Bom, IA agora é para todo mundo. Não sei quem usa inteligência artificial. Eu, por exemplo, tenho minha plataforma LCA.academy, onde coloco conteúdo e só tem IA embarcada. As pessoas já conversam com a Lilia, inteligência artificial, já tem igual a gente. Ou seja, ficam tudo informações que facilita a vida do dia a dia. Óbvio que a gente está falando do cenário generativo, mas tem muito mais informações para acontecer, para ser transformada, porque o potencial da inteligência artificial, gente, é gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, é até desafiador investir no ecossistema de inteligência artificial. Por quê? Tem tanta coisa nova surgindo que você tem que entender qual é o timing certo, o termômetro, para você pegar aquela startup certa para tecer junto com ela. O critério é muito grande. Você conhece disso, de inteligência artificial? Deve estar entendendo bem o que eu estou falando aqui. Todo dia tem uma coisa nova, então para você seguir não é algo tão simples assim. E assim, eu queria, partindo já para a finalização, eu queria que você deixasse aqui dicas, insights, alguns, porque eu sei que você é muito completa, é muito legal conversar com você sempre, porque você sempre traz coisas muito valiosas para o meu processo de aprendizado. Mas eu queria que você compartilhasse isso com o pessoal, algumas dicas, enfim. Acho que a principal dica que eu quero compartilhar é tenha um mentor. Procure alguém para te orientar, para te acompanhar na jornada. Eu nunca fiz nada sozinha, gente. Eu sempre busquei pessoas como referência para me ajudarem, para me mentorizarem, para me orientarem, para me ajudarem na jornada. Por quê? Porque eu acho que o lance do mentor, ele é uma coisa assim fundamental. É bom você ter alguém para você tirar dúvidas, para que já viveu aquela jornada, que já passou por aquilo, que te deixa um pouco mais segura. E eu faço isso, eu aprendo com mentores para poder passar o meu conhecimento para frente. E uma segunda dica que é super importante é seja genuíno. Você tem que ser genuíno no que você faz, porque tudo aparece. Então, se você não for genuíno, não for você mesmo que você está criando, não vai ser bom nem para você e nem para o outro. E não tem coisa melhor do que a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Adoro! E assim chegamos a mais um final do PodBio aqui na Expo Contábil 2025. Não deixe de acessar a plataforma da Contábil Store. Tem muita coisa bacana lá para você que é empresário, empreendedor.
de todos os segmentos, ok? E eu quero agradecer a Lília, minha amiga, Obrigada. sempre com insights valiosíssimos. Eu amo conversar com você. Obrigada. E, gente, segue porque vocês vão amar. Ela é apaixonante, vocês vão ter dicas incríveis para o seu dia a dia, para você ser um profissional melhor. Continue ligado aqui no PodBio, tem muito conteúdo, muita coisa legal para você. Obrigada. Olá, eu sou o Bill da Contábil Store, o marketplace de produtos e serviços para você, sua empresa e seus clientes. Minha missão aqui é apresentar a plataforma que conecta os melhores fornecedores a pessoas e empresas de todo o Brasil. Ela vai mudar a forma como você busca e encontra produtos e serviços com qualidade, segurança, economia na internet, além de descontos exclusivos para sócios. Acesse a Contábil Store e encontre o que precisa. E se não encontrar, fale com a gente que buscamos para você. E se você oferece produtos e serviços e deseja escalar o seu negócio aumentando o seu faturamento, você também está no lugar certo. Ficou interessado? Acesse nosso site e cadastre-se.